Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em dar início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, saúde, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Eu estou aqui para refletirmos sobre o Evangelho de hoje com a nossa irmã Silvia. Boa noite, Silvia. Boa noite, Irandir. Boa noite, Ionara. E boa noite, ouvintes queridos. E com a nossa irmã Ionara. Boa noite, Ionara. Boa noite, Irandir. Boa noite, Silvia, e a todos que nos ouvem. Nosso Evangelho no Lar de hoje vai abordar o Evangelho de Mateus no capítulo 5, versículos de 1 a 11, o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. E vamos então dar início com a prece que será feita pela nossa irmã Silvia. Amado Mestre, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos para estudar as tuas lições de amor. Pedimos aos amigos espirituais para que envolvam nossos lares em paz e harmonia. Pedimos que nossos corações estejam abertos para compreender a profundidade das bem-aventuranças, para que esses ensinos não sejam apenas palavras, mas ferramentas de transformação em nossa caminhada. Que a tua luz nos guie nesta breve reflexão. Que assim seja. Obrigado, Silvia. Então, vamos iniciar com a nossa irmã Silvia mesmo, né? A leitura e as considerações sobre os versículos desse texto da bem-aventurança, que é a síntese da nossa conduta para chegarmos a Deus. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Imagine Jesus subindo naquele monte, sentando-se com calma e olhando para cada pessoa que estava ali. Eu consigo imaginar isso, minha gente. Ele não escolheu os mais ricos ou os que se achavam donos da verdade. Ele chamou para perto aqueles que tinham o coração aberto. Quando Jesus diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, ele está nos dizendo que feliz é aquele que é humilde. Ser humilde não é ser coitadinho, mas sim reconhecer o que a gente sempre tem, algo novo para aprender com o outro e com Deus. É aquela pessoa que não deixa o orgulho subir a cabeça e trata todo mundo com o mesmo carinho. Essa humildade é o que nos dá força para buscar a verdadeira justiça. No dia a dia, a gente vê muita coisa errada e dá aquela vontade de ver tudo resolvido na hora, não é mesmo? Mas Jesus nos ensina que ter fome e sede de justiça é querer fazer o que é certo, mesmo que seja difícil. É ser honesto no trabalho, é ajudar um vizinho sem querer nada em troca e é não pagar o mal com o mal. Quem age assim, com o coração limpo e sem orgulho, sente uma paz que dinheiro nenhum compra. E essa paz que Jesus prometeu, quando disse que seríamos fartos, a certeza de que estamos no caminho do bem e que Deus cuida de todos os detalhes. Gente, ser justo é igualzinho a devolver um troco que veio a mais. Ou segurar a língua para não falar mal de um irmão. É nas pequenas coisas que a gente mostra para Jesus que tem sede de fazer o bem. E tem um lugar que nós sabemos que é difícil. Dentro de casa. Aí o bicho pega, né? Mas é ali, no meio daquela discussão ou daquela bagunça, que Jesus quer ver se a gente é humilde mesmo. Ser justo na família é ter paciência com quem nos tira do sério
e ajudar quem está cansado, sem ficar cobrando. Se a gente quer o reino dos céus, a gente precisa começar a construir ele em nossa casa, em nosso lar e com nossos familiares em primeiro lugar. Eu vou ler o versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Segundo a doutrina espírita, quando Jesus diz bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, o choro representa todas as dificuldades, aflições da vida humana. São as dores, perdas, angústias, decepções e sofrimento que fazem parte da caminhada terrena. Ao afirmar que serão consolados, Jesus nos mostra que ninguém está abandonado. Deus jamais desampara seus filhos. Mesmo nos momentos mais difíceis, seu amor e amparo estão sempre presentes, fortalecendo e auxiliando cada pessoa em suas lutas. A doutrina espírita também ensina que o sofrimento não é um castigo sem sentido ou uma punição cruel. As dificuldades funcionam como oportunidade de aprendizado, crescimento e aprimoramento moral e espiritual. Existem experiências dolorosas que nos ajudam a desenvolver paciência, humildade, fé, compreensão e amor ao próximo. Eu ainda costumo dizer que quem passa por uma dificuldade muito grande e não muda nada e não enxerga nada de novo, é porque não está curado. Então, Ionara, gostei muito quando você disse que ninguém está abandonado. Às vezes, na hora da dor, a gente se sente sozinho. Mas essa promessa de Jesus é o abraço de Deus dizendo: calma, eu estou aqui e tudo isso vai te ajudar a crescer. E essa consolação que você falou é a justiça divina acontecendo. Deus nos dá o amparo exatamente na medida da nossa necessidade. Eu lembrei de um exemplo que eu ouvi uma vez. Ele é bem simples. É quando uma mãe vê o filho cair e ralar o joelho. O corte dói e o filho chora, mas o abraço da mãe é o consolo que dá coragem para ele parar de chorar e tentar andar de novo. Deus faz assim com a gente. As dificuldades da vida são o ralado no joelho e o consolo de Jesus é esse abraço que não deixa a gente desistir. Verdade o que vocês disseram. O amparo nos ajuda a levantar e seguir em frente, né? Precisamos lembrar também que esse choro que se refere a Jesus, como disse a Ionara, é o choro pela dor, pela dificuldade, mas sem lamúrias ou revolta. É o choro da dor, da angústia no momento, mas confiante de que Deus está o tempo todo conosco. É o choro de Maria aos pés da cruz, com o coração doendo, mas sem nenhum vestígio de revolta contra os algozes do seu filho. É a certeza de que isso vai passar e Deus está nos acolhendo neste momento. Então, seremos felizes se chorarmos, mas mantivermos a nossa confiança em Deus. Aproveitando, eu vou ler o versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha, gente, a frase bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, traz um contraste profundo entre os valores do reino de Deus e o do mundo. Porque mansidão não é fraqueza. É uma força sob controle. É comparada a um cavalo selvagem que foi domado. Ele mantém toda a sua força e energia, mas agora está sob total submissão e direção. Os mansos possuem domínio próprio e paz. Os mansos são aqueles que evitam a violência, rompem ciclos de conflito e não precisam recorrer à agressão ou à vingança para impor suas vontades.
Eles mantêm a calma e confiam em Deus, mesmo quando são provocados ou injustiçados. Temos exemplos em nossos lares, principalmente quando ofendem, injuriam a quem não merece. Respondem de forma ríspida, aos questionamentos, levantam de mau humor, saem batendo a porta, querem estar sempre com a razão e escravizam seus entes queridos. O que faz o manso? Mantém a calma, isto é, o controle e entendimento de que não adianta confrontar, pois só vai piorar a situação. Assim fez Jesus quando da sua prisão e consequentemente, seu interrogatório. Manteve a paz dentro dele. Respondeu, não questionou, não exigiu justiça, apenas viu que não adiantava nada disso, pois ninguém estava interessado, porque eles estavam muito seguros da sua posição. Não ouviriam nada. Assim como Jesus, o manso confia em Deus e entrega a situação em suas mãos e aguarda o desfecho das ocorrências. Isso faz com que o ambiente não fique mais conturbado e o manso fica e emite paz. O significado de herdar a terra, diferente de conquistar territórios pela força ou ambição egoísta, os mansos recebem a vida plena e as bênçãos de Deus. Essa herança pode ser compreendida tanto espiritualmente, uma vida de paz e contentamento interior, quanto escatológica, a promessa da vida eterna e da nova terra. Herdar a terra é a terra interior, a paz e o amor que vai reinar eternamente dentro de si. Uma pessoa pacificada vai conseguir pacificar todos ao seu redor. Aqueles que não ficarem em paz, de qualquer forma, receberam a semente, que um dia vai frutificar. Enquanto o mundo frequentemente exalta o orgulhoso, o agressivo e aquele que passa por cima dos outros para vencer, Jesus ensina que a verdadeira vitória é a paz duradoura. Pertencem àqueles que escolhem a humildade, o controle emocional e a confiança na justiça divina. Também ser manso e pacífico se refere a pessoas que tentaram dar o melhor de suas vidas para Deus nesta vida, mas por qualquer motivo lutaram, foram desfavorecidas, tiveram desvantagens atípicas e assim por diante, que não são necessariamente construídas para o sucesso, como vemos nesta terra, mas encontraram a glória em Deus, foram compreensivos, lutaram com todas as forças e conseguiram, com muito esforço, construir uma vida simples, mas honrada, e criaram suas famílias com o suor dos seus rostos. Vemos isso em muitas pessoas, graças a Deus, que encontraram a graça no Evangelho e não desistiram. E Deus, em sua infinita misericórdia, multiplicou suas forças e sua vontade. E de alguma forma venceram, pois criaram pessoas do bem. As que se desviaram não foi culpa sua, mas da índole dele, que não entendeu o que a vida lhe pede, sacrifício e fé. Os mansos verão a Deus no mundo espiritual, onde habitarão em um lugar de paz e alegria, e continuarão a trabalhar para que outros entendam o que é ser manso e pacífico. Dando continuidade, eu vou ler o versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ter fome e sede de justiça é ter um desejo muito forte dentro do coração de que as coisas sejam feitas do jeito certo, de acordo com as leis de Deus. É quando a gente não se conforma com a maldade ou com a desonestidade, mas em vez de ficarmos revoltados, a gente escolhe viver de forma justa. Jesus nos diz que seremos fartos. Isso significa que, por mais que o mundo pareça bagunçado hoje, nada escapa aos olhos de Deus.
Quem se esforça para ser uma pessoa correta, honesta e boa, vai receber de volta uma paz tão grande que vai se sentir satisfeito. Então, ter sede de justiça é querer ver o bem acontecendo em todo lugar, começando pelas nossas próprias atitudes. Jesus promete que a gente vai se sentir pleno e feliz se não desistirmos de ser pessoas corretas. Ser fato é sentir aquela paz no peito de quem sabe que está fazendo a coisa certa, independentemente do que os outros fazem. Agora vou ler o versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ter misericórdia é saber compreender as dificuldades dos outros, ter compaixão e não guardar mágoa nem rancor. A misericórdia se manifesta em nós por meio da caridade, da paciência, do servir sem nada esperar em troca e da capacidade de perdoar os erros e as ofensas recebidas. Mas a verdadeira misericórdia vai muito além das palavras. Ela se revela nas ações cultivadas no coração. Ela acontece quando existe sintonia entre palavras, pensamentos, atitudes e vibrações. O misericordioso busca agir no bem, com sinceridade e amor ao próximo. Na doutrina espírita, quem pratica misericórdia cumpre cada vez mais as leis divinas e se aproxima de Deus, encontrando paz de espírito e crescimento moral. A recompensa dos bons não está apenas nas coisas materiais, mas na tranquilidade da consciência e na vida em comunhão com Deus, construída através do amor, do perdão e da caridade. Isso que você disse sobre a misericórdia, Ionara, me lembrou que tem pessoas que parecem ter um caderninho de dívidas. Errou comigo, anota aqui. Ser misericordioso é rasgar a página e dar uma chance nova para aquele amigo, para alguém da família, seja quem for, porque precisamos lembrar e não esquecer que é assim que Deus faz com a gente. Muito bem, exatamente. Então vamos ver o que diz o versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa frase dita por Jesus durante o Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 5, versículo 8, é uma das promessas mais profundas e consoladoras das Sagradas Escrituras. Ela aponta para o valor da integridade interior e do relacionamento íntimo com o Criador. Na cultura bíblica, o coração representa o centro da vontade, dos pensamentos, das emoções e das motivações. Ter um coração limpo ou puro não significa ser impecável ou perfeito em todas as ações, mas sim agir com sinceridade, transparência e sem segundas intenções. Significa ter uma fé íntegra e um desejo genuíno de fazer a vontade de Deus, sem hipocrisia, sem o coração dividido entre as coisas do mundo. A promessa de ver a Deus vai muito além de uma visão literal ou física no futuro. Ela tem um sentimento duplo. No presente, refere-se a ter sensibilidade espiritual. Significa conseguir enxergar a presença, a graça e a ação de Deus no dia a dia, experimentando uma grande intimidade com Ele. Podemos vê-lo todos os dias através da oração sincera, aquela feita como Jesus nos disse, em segredo, fechados dentro de nós, com fé, esquecendo tudo em nossa volta, estando apenas eu e Deus. Com certeza, eu vou senti-lo em todo o seu esplendor, leveza e paz. Essa é a sua presença dizendo: filho ou filha, pacifica o teu coração, eu estou aqui com você. E o que Jesus disse sobre ver a Deus aponta para a vida eterna também. A maior recompensa para aquele que vive com retidão e pureza é a promessa de que no final contemplará a face de Deus plenamente,
desfrutando a sua presença celestial. Essa promessa nós encontramos na doutrina espírita o exemplo quando ela nos mostra a situação dos espíritos que agiram com retidão, mesmo diante de dificuldade, e persistiram, sendo humildes e demonstrando fé em Deus. Eles vêm nos relatar a sua vida no plano espiritual, mostrar a sua felicidade, o ambiente de paz e alegria em que vivem e trabalham, estudam e continuam auxiliando a encarnados e desencarnados a também seguir esse mesmo caminho. Vou ler o versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esse item, gente, é um convite para sermos construtores da paz. Muita gente acha que ser pacificador é ser alguém que não fala nada, que aceita tudo ou que é parado. Mas, na verdade, ser pacificador dá muito trabalho. O pacificador é aquela pessoa que, onde chega, traz calma. É quem apaga o fogo das brigas em vez de jogar mais lenha. Quando Jesus diz que eles serão chamados filhos de Deus, ele está dizendo que, ao buscarmos a paz, ficamos mais parecidos com o nosso Pai Criador. Deus é paz. E quando a gente se esforça para não brigar, para não gritar e para acalmar os ânimos em casa, no trabalho, no mercado ou na farmácia, a gente mostra que está fazendo o que Jesus ensinou. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Nós nos mudamos para um edifício e eu mandei instalar um ar-condicionado, sem saber do regime interno do condomínio. Furei onde não devia. A síndica, muito brava e rígida, ela não conseguia falar comigo. E eu era muito explosiva também. Hoje sou bem menos, tá? Ainda sou um pouquinho. E a subsíndica conseguiu ligar e me explicou direitinho que não podia, que existia um regulamento interno, que a síndica estava muito brava, né? E apaziguou, né? E falou sobre o gênio forte da síndica também. Que era uma boa pessoa e que eu deveria ter paciência e etc. Resumindo, a subsíndica aqui nessa história, ela serviu de pacificadora. Porque quando a síndica veio falar comigo, eu já estava calma, pedi desculpa e com isso eu consegui desarmá-la, né? Com a minha atitude de calma. No final, ficamos amigas. Então, gente, ser pacificador não é ser fraco, é ser forte o suficiente para apagar o fogo da raiva com o amor. Que bom quando a gente consegue fazer isso, né, Silvia? Se acalmar, pensar um pouquinho e contornar a situação. E não quando alguém vem falar, né, de outra pessoa pra gente, a gente falar mais ainda, colocar mais lenha na fogueira. Mas olha para você ver. Mas então, a subsíndica aí, realmente, ela foi uma pacificadora. Porque ela também conseguiu me acalmar, né? Então, ela me explicou como que era a situação, tudo. Porque eu acho, se não tivesse sido isso, eu e a síndica, nós íamos nos pegar e bater de frente, né? Então, olha a importância, né? Ela acalmou. Eu creio que ela falou para a síndica e conversou comigo também. É muito bom, sim, Ionara, é muito bom. Bom, então vamos para o versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Muitas vezes quem procura agir corretamente e fazer tudo da maneira certa é até taxado como bobo, pois a gente sabe que existem os jeitinhos, né, as facilidades para conseguir as coisas que acabam afastando as pessoas do caminho correto, a maneiras rápidas, e aparentemente são eficazes para alcançar os objetivos com mais facilidade. Porém, aquele que se nega a seguir esses caminhos e prefere permanecer no caminho do bem
mesmo que seja mais difícil e árduo, muitas vezes é perseguido, zombado, ridicularizado. Entretanto, Jesus considera bem-aventurado aquele que segue seu exemplo, sem se deixar seduzir pelas facilidades de um mundo corrompido. É a pessoa que não busca jeitinhos para alcançar o que deseja de forma mais rápida, principalmente quando isso vai contra os princípios morais e os ensinamentos divinos. Jesus promete o reino dos céus àqueles que trabalham e perseveram no caminho da caridade, do amor e da justiça, mantendo a consciência tranquila e o coração sempre voltado para o bem. Perfeito, pessoal. Então, eu agora vou para o versículo 11, o último versículo desse capítulo. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Bem, significa que sofrer injustiças, calúnias ou perseguições por viver os princípios do Evangelho é motivo de alegria espiritual, pois prova a autenticidade da sua fé e garante, uma grande recompensa celestial. O ensinamento de Jesus pode ser dividido nestes pontos principais. A condição tem que ser por minha causa, a causa de Jesus. A promessa só se aplica quando a oposição ocorre exclusivamente por seguir os passos e os ensinamentos de Cristo. Não inclui sofrimentos causados por atitudes erradas, egoísmos, provocações da própria pessoa. É por causa do Evangelho. A natureza da provação inclui 3 formas de ataques: injúria, que são as ofensas e insultos; perseguições, são as opressões físicas ou social; e a calúnia, que são mentiras ditas para manchar a reputação. Hoje, em alguns países, se declarar cristão ainda é perigoso, pois os preconceitos religiosos são fortes e as punições podem chegar à morte do devoto. Mas, na maioria, podemos vivenciar o credo que desejamos. O que ainda ocorre com muita frequência é a pessoa ser excluída do convívio de algumas pessoas ou grupos. Até já tivemos conhecimento de pessoas que foram demitidas de seu emprego por professarem esse ou aquele culto religioso. Outras sofrem bullying, são desprezadas, perseguidas mesmo, mas se mantêm fiéis a Jesus. São para esses que Jesus disse: injuriados e perseguidos. Jesus compara os cristãos perseguidos aos antigos profetas, que também sofreram rejeição por anunciarem a verdade. O sofrimento injustificado, temporário, é visto como um sinal de aprovação divina, ou seja, fidelidade a Jesus, gerando um galardão, ou seja, uma recompensa espiritual eterna. Em essência, a mensagem nos lembra que o padrão de valores do reino de Deus é oposto ao do mundo. Quem escolhe a verdade de Cristo muitas vezes enfrenta a incompreensão, mas recebe, por outro lado, o consolo da paz interior e a garantia da salvação. É por isso que se sentem bem, e isso é motivo de alegria. Essa alegria é muito grande quando vemos que nossa vida com Jesus é mais leve, mesmo diante das maiores tormentas, que ele nos acode em todas as circunstâncias, se procurarmos nos manter ligados a ele e a Deus, através da prece e da fé, e dos nossos atos. É fácil atestarmos isso. Vejamos nossas vidas antes de vivermos com Jesus, respeitando e seguindo o Evangelho, a Bíblia ou os livros sagrados de qualquer religião, pois todas nos concitam ao amor ao próximo. Se uma religião não tem esse lema, ela não é uma boa religião. A mudança em nossas vidas é impressionante. Não é que vamos parar de ter problemas como doença, questões financeiras, problema de relação dentro ou fora do lar, dificuldade de todo jeito. Teremos, sim.
pois estamos em um mundo ainda de provas e expiações que está mudando para um mundo de regeneração. Mas nada disso vai nos fazer descabelar. Nós não vamos entrar em pânico, pois passamos a sentir a presença de Jesus através dos nossos amigos espirituais. E a paciência, a serenidade, a fé farão que resolvamos tudo no momento certo e estaremos sempre em paz. Paz é tudo que devemos buscar, não a paz de uma vida inerte, sem movimento, sem fazer nada, esperando que tudo caia do céu. Não. Uma paz ativa, conseguida com esforço em seguir Jesus. Isto é, ser muito alegre nos momentos difíceis. Mahatma Gandhi, que não era cristão, disse certa vez: se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Vejam a profundidade deste texto que Jesus nos deixou. Ele é simplesmente a síntese da vida que devemos seguir. Em outras palavras, o resumo perfeito dos ensinamentos de Cristo e um guia para a vida. É com você, Irandir. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho no Lar desta semana. Esperamos que ele nos ajude a refletir serenamente nesses ensinos de Jesus e que consigamos colocar em prática em nosso dia a dia para sermos mais tranquilos e felizes. Agora eu vou pedir à nossa irmã Ionara que faça a prece final e a fluidificação das águas. Senhor Jesus, agradecemos por este momento de paz, aprendizado e união em nosso lar. Que os ensinamentos aqui refletidos possam permanecer em nossos corações, fortalecendo nossa fé, nossa paciência e nossa vontade de praticar o bem. Pedimos aos espíritos amigos que envolva nosso lar com amor, harmonia e proteção, afastando toda tristeza, desânimo ou discórdia. Neste momento, rogamos também a fluidificação destas águas para que recebam os bons fluidos, as energias de paz, saúde e equilíbrio. Que a tua paz permaneça em nosso lar hoje e sempre. Assim seja. Agradecemos a Ionara e a Silvia pela cooperação em suas colocações e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus nos abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.